Fala pessoal, tudo bom? Tudo bem? Daniel Vicente falando para poder dar sequência, né, às nossas aulas ali sobre geografia bíblica. Na aula anterior falávamos um pouquinho sobre a questão dos planaltos e a questão dos montes e vales que acontecem, que tem ali no caso em Israel. E nessa aula eu quero dar continuidade a esse conteúdo, entendendo um pouquinho mais sobre a questão da geografia, né, ali da Terra Santa de Israel, mais pautadamente sobre os ditames, né, que ocorrem ali em Israel. Isso é muito rico, muito interessante para a gente poder entender plenamente alguns dos vários salmos, alguns das várias passagens que mostram a riqueza e a diversidade dessa terra, né, que vai ser a grande embate de grandes guerras por causa do Antigo Testamento, né, e também no tempo do Novo Testamento, ali o que Jesus explorou dessa terra, como Jesus explorou dessa terra. Então, a geografia é fundamental para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre esses ditames. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês para poder dar sequência àquilo que já nós falávamos nas aulas anteriores. Na aula anterior, a gente falava um pouquinho sobre a questão do Planalto Central, do Planalto Oriental. Então, hoje, a gente vai estar dando sequência ali para poder verificar que as planícies também, ali em Israel, elas são espalhadas, ou seja, tem a planície do Acre, a planície da Filistia, a planície de Jezreel, ou Armagedon, a planície de Saron e a planície de Cepela, ou seja, são regiões onde tem o campo mais aberto, onde o campo é mais plano e onde que as cidades também mais se desenvolvem. Então, ali os montes são com a proteção natural e logo nas planícies que as grandes cidades, os grandes centros acabam se desenvolvendo. E nessas planícies tem alguns vales. Daniel, a planície é a região maior, só que dentro da região maior tem as partes menores, que são chamados de vale, a região onde que tem algumas possibilidades diferentes agora na questão de Israel. Então, ali, o Vale de Acor, o Vale de Aijalel, o Vale de Escor, o Vale do Jordão, e o Vale de Siquém, são alguns dos maiores. Tem ali outros ali demais. Vale do Hebron, o Vale do Escol, o Vale do Sitim e o Vale de Moabe. São campos ali abertos, onde tem espaços entre as montanhas, né? Que são definições ali, digamos assim, ali já estruturas aonde que também, né, os campos são desenvolvidos e as pastagens ali, né, dos animais são desenvolvidas naquele contexto. Só que Israel também é rica em desertos. Tem ali o deserto de Berseba, o deserto de Jericó, o deserto da Judéia e o deserto de Tecoa. Nessa imagem são alguns dos desertos que aparecem ali, né, nessa questão da região da Galileia, lá em cima, Israelon, ali no meio, e depois descendo para Samaria e Judá. Então, note ali que as citações do tempo é do tempo já do primeiro século, mas a geografia é a mesma. Então, ali, o mesmo nome que aparece no Novo Testamento, às vezes ocorre com outros nomes ali na questão do Antigo Testamento, que são as regiões ali, por exemplo, aonde que, por exemplo, João Batista, né, ele foi crescido, né, no deserto, né? Ou seja, vai falar que ele estava ficando no deserto. Por quê? Porque em Judá também tem partes desérticas ali, e aonde que o João Batista, ele viveu no deserto, né, cresceu no deserto, realmente, e daí depois do deserto acabou começando o seu ministério. Então, o deserto também é parte da riqueza, da pluralidade geográfica ali de Israel. O clima, finalizando já essa apresentação, né? O clima de Israel também é bem vasto, né? Então ali tem uma imagem como se fosse uma imagem demográfica, né? Aonde está mais avermelhado é as regiões que mais têm incidência de calor. Então ali na Cisjordânia, lá em cima, né? Que tem as partes mais avermelhadas, são as regiões mais quentes de Israel. Na região mais marrom nesse sentido, ali do lado do Amon, do Hermon, nesse sentido ali, né? Do lado direito da Jordânia, são os lados ali que tem uma temperatura um pouquinho mais amena. E no litoral, nesse sentido, que é a parte que mais tem, digamos, nesse sentido ali, a questão da efusão também das águas, né? A questão do clima de Jerusalém é mais ameno, por causa das frentes, né, que vêm do mar
e acaba fazendo com que o clima, digamos ali, nessa região mais perto do mar Mediterrâneo, seja uma região com menor incidência de graus nesse sentido. Por exemplo, lá na região desértica, mais quente, chega ali 40 graus, 45 graus, até os dias de hoje, né? É uma região bem intensa. Já na região mais ali perto do mar, as temperaturas são menores, né? São ali a temperatura de 20, 30 graus, ali temperaturas mais amenas. Mas tanto é que as vestimentas dos judeus, até os dias de hoje, ainda continuam praticamente um pouco modificáveis, tanto das mulheres islâmicas como dos homens judeus e cristãos naquela região. Por quê? Porque a mudança de temperatura lá é muito rápida. Então, Israel é uma região onde que às vezes faz 40 graus de dia e faz ali 10 graus, 0 grau de noite. Então, ela tem uma mudança de constância de temperatura muito brusca e muito rápida. Por isso que o judeu tinha sempre duas túnicas longas, né? E ali sempre, digamos assim, demais roupas para poder suportar, às vezes, o frio, que também é intenso. Não chega a nevar, digamos assim, como na Europa, lá em cima, né? Uma região amena, mas tem mudanças bruscas. Por isso que a vestimenta do judeu sempre tem a questão do turbante, a questão da burca, nesse sentido de poder estar descendo para com o rosto, porque tem várias tempestades de areia nesse sentido, é uma região desértica no lado direito ali, e faz com que essas areias venham e acabam, digamos, atrapalhando a vida dos judeus nesse sentido. Então, a vestimenta muda-se pouco nesse sentido por causa dessas mudanças bruscas de temperatura, como desde a antiguidade. Né? A questão de casaco, como eu tenho hoje aqui, é uma questão mais moderna, então o judeu sempre costumava ter duas túnicas. Por isso que Cristo acaba recomendando e falando, se alguém pedir para você, né, uma túnica, você pega e dá até as duas túnicas para ele. Ou seja, o judeu ele sempre vestia duas túnicas, mas Jesus fala para poder ajudar as pessoas ainda mais do que as pessoas precisam. Por quê? Porque duas túnicas era a vestimenta básica, né? Básica assim, o frio era intenso. Então, ali, uma túnica para poder, uma vestimenta para poder realmente sair de casa. E outra ali preparada já, porque começava a esfriar, colocava outra túnica e ficava mais aquecido nesse contexto. Então, com isso, nós finalizamos. Deixa eu voltar aqui para a imagem natural. Isso, voltando para mim aqui, para que a gente possa finalizar, né? Eu já te agradeço por poder permanecer conosco, né? E te convido também já, para que a gente possa dar sequência já no próximo módulo. Nesse módulo, nós falamos um pouquinho sobre a questão de Israel, e no próximo módulo nós entraremos um pouquinho mais nos costumes, né, das sociedades ali, entendendo um pouquinho mais sobre a questão da sociedade também ali em Israel. Esse é o curso de Geografia Bíblica. Eu sou o professor Daniel Vicente e te espero no nosso próximo encontro. Deus te abençoe, tamo junto e é só o começo.